Aqui você confere as principais informações em destaque. Apoio: AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davirja Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar, BR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seidler Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí, 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brantley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6 mil produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Transportes Rorato. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefone 65 99691 8457 ou 65 99258 9092. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação. Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Promed, Clínica de Diagnóstico por Imagens. Telefone 3332-7047. Avenida da Virgem Martins, 291, em Ijuí.
Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live por aqui. Boa noite a você que está conosco. Nesta terça-feira, 22 de setembro, estamos começando a nossa live, trazendo sempre informações importantes para você que está nos acompanhando. Queremos agradecer a todos que estão conosco por aqui, assistindo nossos canais ZS Web TV, também na nossa página no Facebook, ainda no nosso site Almir Soares Notícias. Grande abraço a você que está conosco, obrigado pela companhia, todos os internautas que estão conferindo mais uma live que estamos apresentando hoje, para falar sempre de assuntos importantes, assuntos aí que são destaque em nossa região, que fazem parte do dia a dia, desse momento que estamos vivendo, são os assuntos que a gente está evidenciando nas lives, e é por isso que mais uma vez nós estamos apresentando hoje, e agradecendo também aos canais aí do João Prateado, né, que está conosco sempre transmitindo, Rádio Imigrantes, também aos demais amigos que estão conferindo a nossa live por aqui. Obrigado então a todos pela companhia, e nós vamos trazer hoje assunto importante mais uma vez, conversando com a professora Márcia Almeida, graduada em Publicidade e Propaganda, mestre em Desenvolvimento, doutoranda em Comunicação, também com a professora Simone Sereta, bacharel em Administração, especializada em Marketing, mestre em Desenvolvimento. E quando o assunto é este, vamos falar sobre um importante tema que elas estão trabalhando, né, que é o Pense Marketing, né, um projeto de pesquisa, um projeto que é realizado então pelas professoras que já estão conosco. Prazer então trazer aqui, dividir a tela com as professoras. Chegar um pouquinho mais para a direita aí, professora Márcia, para que nós possamos trazer todas, né? Identificar, né? Todas aí, isso aí está melhor, né? Nós possamos trazer todas aí. Ficou melhor, melhor aí então. Tá certo? Sejam bem-vindos, professora Simone, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zalmir. Muito obrigada, né, pela oportunidade de virmos conversar hoje um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o comportamento do consumidor, né? Exato. Então, estamos bem felizes de estar aqui hoje. Muito bem. Esse comportamento dos consumidores em um novo cenário, esse período que nós estamos vivendo nesse momento. Professora Márcia Almeida, tudo bem, professora? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Zalmir, Simone, quem está aí nos assistindo. Estamos muito felizes em compartilhar um pouco mais essa nossa pesquisa. Nós somos, então, parte do Pense Marketing, né, que sou eu, Márcia Almeida, a Simone Sereta e a professora Lourdes Frame. E o Pense Marketing ele surgiu da nossa afinidade e a nossa paixão pela pesquisa de marketing. Uhum. Ele é um grupo independente, né? Então, desde a professora Lourdes foi a nossa orientadora, e desde esse tempo a gente iniciou fazendo pesquisa sobre marketing e sobre o consumidor. E até hoje, então, essa nossa parceria aí já de anos, né? E a gente, então, sentiu naquele cenário, Zalmir, que iniciou lá em fevereiro, né? Início do ano, a gente sentiu que esse cenário, ele era um cenário bem fértil para a gente entender melhor e, inclusive, algo que foi muito forte para a gente foi realmente ajudar as empresas a entender esse momento. Então, um cenário que estava desenhado, e eu acredito que eu posso contextualizar em algo que me marcou bastante, que foi uma foto que saiu em fevereiro, no The Economist, fevereiro de 2020, que era, então, a Times Square vazia. Então, a Times Square é o símbolo do consumo, né? Nova York vazia. Então, aquilo, assim, me chamou muita atenção também, sabe? Então, aquele momento a gente viu, conversou, então a gente conseguiu reunir, então, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pesquisar o que está mudando desse comportamento. Por quê? Porque não era só uma questão de saúde, era uma reestruturação da economia. E foi assim que a gente iniciou. Nós iniciamos, então, com a primeira pesquisa, que foi sobre o comportamento do consumidor no período do Covid, que foi em março, Zalmir. Então, assim, essa pesquisa foi bem nesse período que a gente teve, assim, o distanciamento social, enfim, né? E o que a gente percebeu, uma das primeiras questões que a gente percebeu na região, e eu acredito que é outro ponto bem importante, que as pessoas aqui na nossa região, algumas já tinham o conhecimento do trabalho home office. Então,
elas estavam em isolamento, né, parcial, a gente tinha um percentual alto também, e o home office ali já começava a mostrar que as pessoas estavam entrando nesse processo e que ao mesmo tempo, Zalmir, as pessoas já tinham um pouco dessa experiência, o que para nós foi bem positivo, Sim. né, na nossa pesquisa. Foi uma pesquisa que teve uma representatividade bem interessante de pessoas, né, principalmente aqui, então ela ficou uma pesquisa muito próxima da nossa realidade. Né? Muito bem. Bom, é um trabalho longo, pode-se dizer, né? E vocês começaram, né? Como disse a professora Márcia, nós falamos em outras oportunidades com ela, né? Com relação aí esses temas, uh, referente a vários assuntos, né? Professores, vocês fizeram diversas pesquisas, na verdade. É bem que vocês, como é o tema, né? Pense marketing. O marketing foi pensado de diversas formas. Como é que estava o consumidor, como estavam as pessoas, elas estavam em casa, as compras estavam sendo feitas de que maneira. Aliás, foram diversos pontos, gostaria até que vocês relatassem um pouco esses aspectos. Antes disso, eu vou cumprimentar os amigos internautas aqui que estão conosco. Vamos lembrar aqui nossos amigos que estão acompanhando a live. Boa noite a Viviane Helena, a professora Márcia Almeida, meu carinho e admiração, diz ela. Boa noite, a Viviane. A Cledi Nazi, boa noite aos convidados. Como sempre, parabéns, assuntos importantes. Obrigado. Marcos Bassani, boa noite. Zaida Maria Soares Vargas, boa noite. Nossos amigos internautas que estão conosco aqui. Então, para nós seguir nesses pontos, eu gostaria que vocês destacassem um pouco, né? Como que surgiu estas questões, né? Resgatando todos esses aspectos, tudo que foi realizado dentro desse trabalho de pesquisa. Uhum. Eu penso, Simone, que a gente pode ir fazendo aqui uma conversa, né, até para Sim. apresentar um pouco desses Claro, exato. resultados e vários pontos, assim, porque, Zalmir, é bem importante que o que você acabou de falar, que nós fizemos várias pesquisas. Sim, E que desse momento, uma pesquisa foi motivando outra. uhum, Então, ficou bem interessante isso. Mas aqui o nosso foco era entender o que estava acontecendo nesse momento, então, em que as pessoas estavam entrando num trabalho remoto, elas estavam mudando os seus hábitos, a sua cultura, ou seja, a gente tinha um impacto muito radical acontecendo aqui. uhum, Então, uma das questões que nos chamou muito a atenção é que naquele momento as pessoas disseram que não ampliaram as suas buscas na uhum, internet. sim, Por quê? Porque elas já vinham fazendo isso, ou seja, as pessoas estavam entrando aqui na nossa região, enfim, acredito no Brasil todo, mas elas estavam já num processo em que elas viviam algo que a gente estudou lá no congresso que a gente foi, né, Congresso Latino-Americano de Varejo, né, Simone, que era o showroom, que as pessoas, então, elas pesquisavam na internet, chegavam na loja com todas as informações, elas iam consumir, né, elas iam pegar o celular, enfim, elas iam ter esse processo de experiência com esse produto, enfim, e depois elas passaram a voltar a comprar na internet. Então, isso já vinha acontecendo, né? Então, 2018 a gente trabalhou forte essa temática lá, né, Simone? E a gente entendeu um pouco que esse processo já vinha acontecendo. Então, as pessoas não buscaram, elas não perceberam que nesse momento elas tinham ampliado as suas buscas. Mas elas passaram a comprar mais pela internet. Então, isso ficou muito mais forte, né? O que a gente viu também que desencadeou o nosso trabalho da segunda pesquisa, que a gente vai falar um pouquinho, que as pessoas entrevistadas, elas constataram que as empresas não tinham se preparado, Zamir, para aquele momento. Enfim, né? E isso aconteceu, aconteceu com muitas empresas e depois isso foi se transformando, né? Modelo de negócio e tudo isso. sim, Mas as pessoas percebiam, assim, que os processos tinham mudado, né? As pessoas se sentiram satisfeitas até com o tipo de atendimento, né? Mas não superou a expectativa. Então, no momento que a gente vive a era da experiência, nós nos sentimos preocupadas enquanto uhum, pesquisadoras e com esse objetivo de tentar ajudar as empresas, a gente olhou alguns fatores, tá? sim, Então, o que a gente viu aqui, assim, que as pessoas não tinham, que as empresas não tinham esse preparo, não tinham se preparado para essa nova configuração, né? Então, a gente tinha alguns fatores que as pessoas destacaram. Acho que, Simone, a gente pode falar sobre Sim, eles, né?
A gente acabou identificando na pesquisa algumas coisas bem pontuais, né? Quando a gente questionou, por exemplo, o que eles consideravam que as empresas tinham que melhorar, a maioria das pessoas colocou a questão da gratuidade e a rapidez na entrega. Então, isso é uma coisa que, em época de pandemia, nos chamou muita atenção, porque pela questão de várias empresas e lojas estarem cobrando frete das pessoas, Sim. seja para levar amostras ou para fazer entregas. Então, essa questão, as pessoas, quando você fala a palavrinha grátis, isso acaba acionando um botão emocional e que causa empolgação no consumidor. Então, toda transação ela tem um lado positivo e negativo. E quando você traz a palavra grátis, o consumidor acaba esquecendo o negativo. Exato. E aqui aconteceu o contrário, né? Porque quando a empresa ela apresentava lá uma cobrança de frete, a partir de R$ 100 não tem, as pessoas acabaram criando uma imagem negativa e começaram a ver a importância da gratuidade, nesse caso, de não se fazer essa cobrança do consumidor, né? Ainda mais numa época tão difícil que se estava. Em segundo lugar, eles colocaram que deveria haver uma melhoria na qualificação da divulgação das empresas nesse momento de pandemia. Porque o que aconteceu, a Márcia comentou agora, né? Da noite para o dia, essas empresas tiveram que remodelar os seus negócios e daí acabaram entrando no meio digital, que muitas, a gente brinca, né? Mas a gente vinha avisando há muito tempo, mas os mais conservadores não migravam, né? Então, da noite para o dia, eles tiveram que entrar nas vendas online e fizeram isso de qualquer jeito, no amadorismo mesmo. Então, as pessoas começaram, né, a ver que, poxa, tem que qualificar isso. Mesmo entendendo que foi um momento assim que ou faz, as pessoas notaram que faltava qualificação por parte das empresas nesse quesito. Né? A gente questionou também, né, Márcia, se eles estavam satisfeitos ou insatisfeitos com as experiências online deles. E, para nossa surpresa, só 3% colocaram insatisfação, o que é muito positivo. Mas você vê aí, ó, ao mesmo tempo que eles colocam que tinham amadorismo, eles estavam satisfeitos. Mas isso é por uma questão de empatia. Então, os consumidores se mostraram muito mais empáticos, muito mais compreensivos, entendendo o lado das empresas, né? Que tiveram que simplesmente mudar suas estratégias assim em cima da hora. Então foram pontos assim bem importantes que nós identificamos. E assim como a Márcia colocou, né, da experiência favorável, né? O consumidor hoje, a gente diz, né, Márcia, se não oferecer uma experiência, uma jornada na tua empresa bacana, seja na empresa física ou online, o consumidor ele não sai satisfeito, né? Então a época da pandemia só veio para ressaltar mais isso ainda, né? Eu acho que, Simone, só se tu me permite, para aproveitar o gancho, né? Eu trabalho também com o Up Digital do Sebrae, e a gente fala muito sobre conteúdo, então humanizar, né? Fazer sentido, ter significado na vida desse teu cliente, do teu consumidor. Então, quando a gente fala em experiência, a gente está querendo dizer que a experiência vem antes do produto. Sim. Então, muito desses que se mostraram satisfeitos, eles queriam muitas vezes uma compra do supermercado e foram atendidos. Então, eles estão satisfeitos, eles receberam, eles relevaram, como disse a Simone, muitas coisas, né, naquele momento. Porque o processo mudou. Se a gente pensar num processo simples, simples não, né, mas um processo olhando o supermercado, a gente passou a ter o quê? Uma pessoa no WhatsApp, uma pessoa recebendo os pedidos, uma pessoa separando os pedidos, fazendo cobrança, né? O pagamento, levando. Então, assim, hoje é muito claro o que veio naquele momento. O que faltou muitas vezes a questão da gratuidade, porque isso deveria estar já no preço, né? De repente, de uma forma, o empresário pensar nisso. E muitas vezes a rapidez, né? Então veio aqui, faltava um pouco mais de agilidade. Mas como era um processo novo, como bem disse a Simone, a gente entendeu
que teve um momento de empatia. Como eu acho que agora a gente já está no processo um pouco mais maduro, né? Para a gente não enfrentar de novo esse tipo de questão, né? Isso gera muitas informações importantes para o gestor. Olha só nesse quesito aí, quanta coisa eles podem ver que podem melhorar dentro das estratégias, né? E como a Márcia disse, acabou a época de amadorismo. Está na hora de, né? Mais do que na hora de se modificar, né? Isso até eu queria perguntar para vocês o que dá para considerar a partir de agora. Disse assim, acabou o amadorismo, como disse a Simone. O que pode sentir a partir deste novo normal que se projeta para breve, dentro desse contexto todos, como é que dá para também projetar isso em torno de inovações, em torno de negócios de uma forma diferente que os consumidores realizam, tanto os consumidores quanto também quem está aí vendendo seu produto, né? De que forma que também dá para considerar esses aspectos aí, Simone e Márcia? Olha, eu pelo menos tenho visto coisas maravilhosas de transformação de negócios. Hoje mesmo no Jornal do Almoço a gente teve o segmento dos eventos, né, pessoal? Exato. Um dos segmentos que mais tem sofrido. Mais sofreu. E hoje eu vi no Jornal do Almoço um formato de casamento que me chamou super atenção, né? Casamento dentro e os convidados dentro do carro, isso, né? Isso. Dentro do carro. Então, assim, ó, gente, é impressionante como as pessoas estão, sim, se transformando. Os negócios híbridos, né, que é a grande proposta para o futuro não, é a grande proposta, ou seja, quem não entrou no digital, ele já tem que ter entrado numa trajetória, né, do digital. Os cinemas, isso eu fazia uma discussão com a minha turma esses dias. Os cinemas, daqui a pouco a gente vai ter além dos drives, né, que abriram, enfim, as propostas de cinema, mas daqui a pouco a gente vai ter uma proposta de cinema presencial. Então, assim, quais são as preocupações do teu público? Eu penso sempre disso, quando você pensa numa mudança para o teu negócio, quando você pensa numa inovação, Salmira, a primeira questão é a gente olhar como as pessoas estão se sentindo naquela experiência, porque as pessoas vão procurar experiência. Se a gente olhar os restaurantes que abriram na China, acho que foi na China, os restaurantes que primeiro abriram, o que eles fizeram? Todos os protocolos, trouxeram primeiro os seus funcionários para viver essa experiência, para ver se estava tudo ok, e depois as famílias dos seus funcionários. Então, assim, ó, todo esse processo de deixar as pessoas tranquilas, as pessoas seguras. Penso que isso sim, mas as inovações estão acontecendo, assim, ó, os negócios estão se transformando sim. Isso é muito bom de ver. E deve ser por aí. Sim, pois não, Simone? É importante a gente acaba falando em negócio digital e em migrar para o mundo online. É importante destacar que isso não significa fechar a tua loja física. Pelo contrário, é você manter a tua loja física e, ao mesmo tempo, estar mais presente de forma virtual, né? Porque, às vezes, o empreendedor fica escutando a gente falar e ele pode pensar, meu Deus, eu tenho que fechar, então, minha loja e colocar a venda só. Não, não é isso. Você tem que unir canais, né? Um complementa o outro. Então, só para destacar. E uma coisa também bem interessante, assim, de tendência, além do consumo híbrido, né, Márcia? Além da questão do e-commerce, é a questão do surgimento do binômio medo-desejo, que é o medo das pessoas da contaminação, o medo das pessoas perderem seus empregos, e o medo dessas pessoas pela ansiedade gerada, e em contraponto ao que? Ao desejo que elas têm e vão ter cada vez mais de sair, de curtir os amigos, de frequentar eventos, de viajar. Então nós vamos ter mundos paralelos aí. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão com medo, essas pessoas elas têm desejos cada vez mais latentes. E quando der uma freada aí e nós voltarmos à vida anormal, que não vai ser normal, a gente sabe que vai desencadear uma demanda bem grande aí.
Muito Se bem. a gente olhar É. as lojas, né, as Almir, as lojas, os pontos físicos, eles são experiências para as pessoas. Sim. Então, no momento que eu sair, por exemplo, começar, enfim, né, quando a gente tiver toda essa, daqui a pouco, essa flexibilidade aí, mais de uma forma mais, né, uma liberdade maior, com certeza a gente vai querer ir nas lojas onde a gente costumava frequentar, tomar um café, bater um Uhum. papo. Então, assim, essa experiência, como bem Adoramos. disse a Simone, ela continua muito, muito viva, né? Exato. Muito bem, já já vamos seguir neste assunto aqui. Vamos cumprimentar nossos amigos internados que estão conosco. Boa noite para o Walter dos Santos, ótima live, importantíssima. Obrigado, Walter. Que mais aqui? A Bianca Porciúncula, boa noite, ótima live. Apontamentos ditos com verdade, ninguém estava preparado, mas com vontade de mudar e tendo que aprender. Parabéns, obrigado por esta contribuição. Hélio Rorato, boa noite, obrigado, está acompanhando também. Luciana Lopes Rorato, boa noite. Marcos Bassani, obrigado. Vamos compartilhando, vamos lá compartilhar a live, você que está nos acompanhando. E também, o pessoal está acompanhando pelo Facebook, no nosso site tem um aplicativo também, ZS Web TV. Pode baixar lá o aplicativo, né? São mais ferramentas aí que a gente está colocando também para que possamos ter mais oportunidades, mais canais de informação, e inventando também, né? Porque é um momento de inovar, então vamos criando também essas questões que fazem parte do nosso marketing pessoal também, né, Simone e Claro, Márcia? Nós temos que certo. também nos reinventar, né? Precisamos dessa parte Sim, de criar oportunidades a Zalmi. todos, né? A Marlene Daronco dos Za- Santos, boa noite. Jonathan Bagete, boa noite. Carmen Cardoso também está acompanhando. E é por aí, pois não? Márcia? Quem chamou foi você, né? Pois não, Márcia, pode conseguir. Não, eu ia te dizer, a presença digital, Gisalmir, é muito importante, viu? E Exato, precisa ser bem pensada. com certeza, é preciso. É neste ponto que precisamos criar novas oportunidades também de realizar esta forma de comunicar, de trazer esses esclarecimentos. É por isso que nós estamos procurando e começamos também nesse período realizando lives, estamos tentando ampliar esse trabalho aos poucos, né, para que nós possamos levar as informações de nossos amigos internautas. Bom, vocês falavam quanto à parte do e-commerce, né, que esse comércio, essa parte da venda virtual, enfim. E aí, às vezes, vocês falaram assim, e aí as pessoas ficam pensando, mas vai ser meu concorrente. Eu já ouvi alguém falar assim, e como que eu vou vender de forma online, vou ser concorrente numa grande rede, vou ser concorrente daquelas empresas maiores que vendem somente para a internet, como é que vai ficar minha empresa física? Como é que está para considerar também esses pontos, em se tratando aí do comércio virtual, da venda desta maneira aí, Simone e Márcia? Eu que até quero ressaltar ali, você falou das grandes redes, né, Zalmir? Uhum, Depois a Márcia pode me complementar, mas eu só quero, para mim não perder a ideia, né? Sabe que hoje o consumidor ele tem demonstrado um interesse muito maior para as coisas simples, uhum, para as coisas artesanais, para as coisas do seu local, da sua localidade. Então, assim, nós vemos que as pequenas empresas elas estão sendo muito procuradas pelas pessoas, mais do que as grandes redes. ah, Por quê? sim, Porque elas encontraram alternativas de sobreviver que são muito personalizadas. Você uhum, faz uma compra hoje de uma loja aqui de Gi, por exemplo, eles vão te entregar em casa, vem junto uma cartinha escrita à mão, vem um brindezinho, tem todo um cheiro característico daquela empresa. Então, as pequenas empresas, porque na verdade nossa região é formada por pequenas e sim, microempresas, né? uhum. Elas encontraram uma maneira de se reinventar e estão conseguindo sim tirar lá das grandes redes o consumidor que está valorizando elas, Ah, que está sim, se sim. colocando no lugar dessas empresas, porque eles sabem que a comunidade em si depende, né, do consumo nessas empresas da região. Bom, uhum. Márcia, sabe? Pois é, eu também concordo contigo, e até porque, assim, ó, Simone, aproveitando a tua deixa, nós, no marketing, no ambiente digital, nós falamos algo relacionado à brand persona. A brand persona é como se a marca ela fosse uma pessoa.
E quando a gente pensa dessa forma, a gente está falando de propósitos, porque as pessoas seguem propósitos, né? Então as pessoas compram a ideia. A gente falou até numa das reuniões com algumas empresárias, nós falamos de uma marca que a dona dessa marca de lingerie, ela é uma fábrica pequena, enfim, e ela é mãe e tem um horário todo diferenciado, tem um prazo de entrega diferenciado também, e as clientes dela compraram a ideia dela. Então, assim, ó, elas sabem que não vai ser aquela entrega, ou seja, de hoje para amanhã, mas tem todo um conceito por trás daquela marca. E as pessoas compraram isso. Então, no digital, a gente tem percebido muito. Então, assim, tanto por bem quanto por mal, no digital as verdades aparecem e podem virar grandes crises, mas, por outro lado, os propósitos, né, eles são muito seguidos. Mas essa questão do e-commerce, eu acho que é uma questão interessante ainda, Simone, para gente amadurecer, né? Pelo que a gente escuta, tanto do empresário quanto a gente estuda, que, por exemplo, se a gente pensar, eu já tenho exemplos de empresárias que eu atendo que mudaram sua loja física para o Instagram. Então, assim, são contextos, né, específicos, e mudaram para o Instagram. Chegando lá no Instagram, todo o processo de reaprender, de ter uma experiência, aí é aquilo que a Simone falou. Eu vou entregar o meu produto de que forma? Com cheiro, com uma cartinha, com a minha marca. Eu vou fazer essa entrega de que forma eu vou entregar para tentar conhecer melhor, né? O tipo de atendimento, por exemplo, Zalmira, uma das questões bem interessantes é que horas eu ainda posso atender o meu cliente. Por quê? Às vezes, e as redes sociais, elas combinam com cama, né? Então, as pessoas estão conectadas à noite. E daí, para não perder o embalo, eu, enquanto cliente, mando lá uma mensagem para a empresa perguntando de tal produto. E se bobear, a Simone, que é a dona da loja, ela está conectada às 11 da noite. E daí a Simone Na responde ou não maioria das responde? vezes. A Simone Na responde ou maioria. não responde, né? Então, assim, até esses detalhes a gente precisa pensar. Sim. Por quê? Porque a gente precisa ter a transparência. Então, assim, ó, não adianta numa semana eu atender todo mundo de madrugada, de manhã, e na outra semana eu simplesmente não atender. Então, assim, ó, deixar bem transparente isso nas tuas mídias, sabe? Claro. Eu vou atender de tal hora a tal hora. Eu não vou, por exemplo, eu não vou publicar algo sobre um produto meu se eu não vou conseguir responder. E é claro que eu estou falando quando a pessoa tem a gestão das suas mídias sociais. Mas lá no Instagram, por exemplo, quando a gente vai vender, se a gente for para o Instagram Shopping, que é ligado a um sistema de e-commerce, a gente coloca preço, que é outra grande questão, colocar preço ou não colocar preço na internet, né? Vamos colocar preço ou não colocamos preço? Mas se a gente pensar numa ferramenta como o Instagram Shopping, e que ele vai relacionar com o meu estoque, ele vai relacionar, enfim, é uma compra mais automatizada, né? Vai levar para um site, por exemplo, eu vou colocar preço. Então, é toda uma estratégia, como disse a Simone, que eu preciso preparar. Então, assim, os Almir, eu acredito que Chama mais atenção essa parte do preço também, né, Márcia? e Zalmir, o que você acha quando dizem para ti, eu vou te mandar o preço inbox? Como É, é que tu te sente? pois Como é que é. tu te sente, Zalmir? Pois é aquela Né? situação. Te mando o inbox, né? É Tchau, complicado. Pois É, é bem isso. Você quer vender, mas não quer colocar o preço. Você quer, por que mandar o preço inbox? É bem isso é daí. uma discussão boa, né? É uma discussão Exato. boa. Por que essas questões? Mas é verdade, são pontos importantes. Agora, não sei se a Simone quer complementar essa questão para a gente entrar numa outra. Já que vocês estão falando na parte de redes sociais, eu gostaria também de saber até que ponto as redes sociais também têm atraído, como o consumidor tem visto isso. E o consumidor tem visto, tem chamado a atenção nesses pontos aí da venda através das redes sociais, não só no outro sistema aí, mas enfim, estas publicações individuais que as empresas colocam, tem atraído o consumidor ainda mais nesta época ou está, digamos, segue de uma forma normal? Como é que vocês consideram também? Acho que com a pandemia, as pessoas ficam muito mais tempo na frente do computador, do celular, nas redes sociais. Então, assim, a gente já tinha um público muito grande, né? Que migra aí pela internet. E com a pandemia isso aumentou assim, ó, exponencialmente, Aham. porque as pessoas estavam em casa no primeiro momento, né? Em distanciamento social.
E o que você vai fazer em casa? Vai estar lá na internet olhando, né? Então, assim, ó, aumentou bastante o interesse do público também, principalmente assim pela questão das compras, né? O Instagram, por exemplo, se tornou a vitrine. Você não vai mais bater perna no centro e olhar a vitrine das lojas, né? A tua vitrine é ali, ó, olhando o Instagram, os stories das empresas. Então, assim, só que é importante a gente destacar que o consumidor ele não gosta de empresas que simplesmente postam venda, 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 oferta de produto, né? Sim. Então eles querem empresas agora que gerem conteúdo, ou seja, que façam publicações de coisas que têm, digamos, interesse na vida deles, que possa agregar. Porque empresa que só posta produto para vender não gera conexão. Eles querem empresas, como a Márcia falou, com propósito, que eles enxerguem valor naquela organização. Então, assim, eles estão mais presentes, né? Mas, em compensação, eles também estão mais exigentes. Eles querem empresas que oferecem algo a mais do que simplesmente um produto ou serviço. Sim. E a questão das mídias, Zalmir, eu tenho dois dados assim de pesquisas, né, que eu apresentei na sala de aula, né, para os meus alunos. Em março, nós tivemos um aumento de 40% daquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência digital, tiveram sua experiência digital pela primeira vez, tá? E durante esse 40%? período, 40% isso? A 40%, partir de em março. 40%. Em março. Então, imagine como isso, né? Depois, como isso acontecer. Lá no Que as início pessoas da estavam pandemia foi, né? Na no verdade. início da pandemia. Fonte e-mail mensagem, que é uma plataforma de comunicação e marketing. E também, pessoal, nós tivemos, foi a pesquisa do mês passado, não, do início desse mês, falando do TikTok, né? O TikTok foi a mídia que mais cresceu. Então, assim, eu também, foi 44% TikTok. As pessoas queriam mostrar seu cotidiano, as pessoas queriam fazer essa conversa, né? Então, a gente, assim, a gente busca o que na internet? A gente geralmente busca informação, relacionamento e entretenimento. E as pessoas buscaram, no início da pandemia, muita informação, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. E daí nós tivemos um fato bem interessante para consumo de mídias, é que a TV cresceu também, a TV aberta, a TV tradicional. Por quê? Porque num processo, e a TV tradicional, TV aberta, aquela que a gente mais fala o nome por aí, né? Ela trouxe muitos especialistas na sua programação, ela fez uma programação com muitos especialistas. Então as pessoas buscaram, então ela teve um crescimento também. Mas as mídias sociais tiveram um crescimento imenso e a gente viu concorrência muito grande, TikTok, Reels, a gente viu tudo isso acontecendo, né? E as pessoas estavam mais em casa, as pessoas procuravam uma forma de se sentir ligadas e também o entretenimento. Então as pessoas, sim, isso fez muito mais sentido. Pois é. Muito bem. Bom, vocês falavam também quanto a esta parte aí de atrair o consumidor. Eu gostaria que falasse um pouco também sobre o perfil desse consumidor, como é que tem sido, porque muitas vezes as pessoas até têm essa situação de a venda não sendo física, muitas vezes não atrai, porque muitas pessoas querem ir lá, as pessoas já estão naquele sistema tradicional de ir na loja, enfim. Como é que tem sido nesse ponto, esse perfil do consumidor, ele tem se adequado mais a essa nova realidade, ele ainda tem enfrentado muitas dificuldades quanto a esses pontos aí? Olha, Zalmir, essa a gente não combinou, né, Simone? Agora a gente vai ter que Quer falar? buscar em todo o repertório. Não, pode começar, Simone. Não, eu acredito assim que as gerações, isso vai muito pela geração, né? Sim, claro. As gerações mais antigas, elas têm mais dificuldade em ingressar nesse meio, né? Do que a geração, os nativos digitais, que já para eles é mais do que normal isso, né? Então eu acredito que as dificuldades elas existem, mas as pessoas já estão mais do que, né, já nesse tempo todo que pararam aí, estão habituadas já ao comércio eletrônico. Uma coisa, por exemplo, é que antigamente a gente relutava, às vezes, em pedir alguma coisa por teleentrega. E hoje parece que se tornou uma coisa tão comum. Ao invés de eu pensar de comer uma pizza, é teleentrega, é teleentrega.
Eu Exato. até li esses dias, não sei qual pesquisa, que esse é um dos comportamentos que o consumidor vai levar após pandemia, que é o delivery, né? Que as pessoas elas estão acostumando a ficar em casa e buscar alternativas de empresas que levam o produto até ela. Então, assim, tem coisas que vão ficar depois disso. A questão da alimentação também, né, Márcia? Como mudou isso, Exato, as isso era um pessoas outro ponto que eu começaram a ia fazer perguntar, Gil, comida, você acessou essa comida parte em da casa. alimentação, até porque, por exemplo, né, naquele período quando as pessoas não saíam mais de casa, que infelizmente não foi possível segurar-se ir ao mercado. Esta maneira de comprar, forma de nem mandando mensagem, não conseguimos adequar, né, porque é difícil mesmo. Os supermercados ofereciam, não, pode pedir pelo WhatsApp que a gente entrega, mas as pessoas não Uhum. conseguiram, parece, superar isso e tem que ir para a fila do mercado, porque você vai no supermercado sempre tem fila, sempre está lotado, principalmente Sempre. nos finais de semana. Por Uhum. mais que reclame que o arroz subiu bastante nos últimos dias, mas tem que ir lá comprar, né? Essa é um ponto que eu queria chegar com vocês. É claro que o delivery é aquela mais parte de restaurantes, enfim, que tem ocorrido. Agora, Uhum. em termos dessas, da parte de alimentos, em se tratando de mercados, como é que dá para considerar também isso? Vai ser muito difícil o consumidor se adequar a um outro sistema para realizar as compras sem essa presença lá, sem ser de forma presencial mesmo lá nas prateleiras dos supermercados. De que forma também dá para considerar isso? E há um estudo nesse ponto também? Na verdade, assim, ó, nós temos um ponto que é bem chave, que é a integração de espaços on e off. Aham. Porque se a Uhum. gente pensar, nós muitas vezes pecamos enquanto empresa, enfim, em trabalhar caixinhas separadas. Então, assim, Uhum. por muito tempo a gente olhou o que que eu vou fazer na internet, o que que eu vou fazer no físico. A gente precisa entender que nós temos um consumidor, por exemplo, multicanais. Então, assim, ó, como que eu faço para atendê-lo de uma forma que ele se sinta satisfeito, de uma forma que eu consiga trazer experiências para ele, de uma forma que ele consiga realmente atender aquela necessidade ou desejo dele. Então, quando a gente fala isso, a gente começa a ver um aumento bem intenso de novos formatos nos supermercados. Desde 2010, por exemplo, quando se falava do supermercado do futuro na Alemanha, muita coisa automatizada e muita coisa pensada para a experiência. Por exemplo, lá na parte da peixaria, que geralmente tem um cheiro meio, né, característico, enfim, na Alemanha, eles tinham um supermercado que pensou nisso, ou seja, o chão projetava peixes que nadavam e o cheiro era Uhum. outro cheiro, não tinha um cheiro ruim. Então, são experiências, é o marketing das experiências aí acontecendo. E também, pessoal, hoje em dia a gente vive a integração dos espaços com comunicações, por exemplo, o QR Code. O QR Sim. Code veio, morreu, né? Estava morrendo, era algo ultrapassado. Uhum. E hoje, pessoal, ele é muito utilizado. Por Uhum. exemplo, os apartamentos Airbnb, enfim, né? Eles têm um QR Code que passa todo, isso é obrigatório, todas as informações, por exemplo, de segurança, né, relacionadas à Covid. Mas, em contrapartida, hoje virou instantâneo, o QR Code voltou com força total para nos ajudar. Por exemplo, nós temos um menu do restaurante. Hoje em dia pode ser o quê? Na mesa pode ser o QR Code. Aí você não Sim. precisa pegar aquele menu, Aham. né? Então, assim, ó, a gente percebe que as transformações elas vão acontecendo no quesito maior agora, Zalmir, de Uhum. segurança, mas integrando esses espaços on e off. Então, Sim, isso tem sim. acontecido, isso já tem pesquisa falando que aumentaram as vendas, por exemplo, quando se faz no espaço físico esse tipo de experiência, ou agrega-se uma experiência digital, por exemplo, né, fazendo dessa forma. Muito bem. Bom, é importante esses pontos, né? Porque sempre as questões vão avançando e as pessoas precisam se adequar a esta realidade também, né? Quando se trata, né, dessas situações. E sempre fica ainda esse problema, como eu disse, da compra presencial, que é difícil. Claro que com certeza a faixa etária, digamos que as pessoas de mais idade já Influencia. é mais difícil também se adequar a essas Uhum. novas questões, Uhum. mas
aos poucos os filhos, os netos, enfim, vão fazendo as compras por eles, mas tentando levar também esta realidade aí, né? Mais ou menos dessa forma Uhum. também que deve seguir, né, Simone? Uhum. Isso aí, a geração influencia muito, né? É, O futuro consumidor, que são os jovens de hoje, eles estão cada vez mais aliados à tecnologia. uhum, E como a Márcia colocou, nos supermercados, tem testes já de empresas alimentícias e de eletrônicos e outras coisas que o consumidor entra e sai da loja sem ter contato nenhum com pois pessoas. é. Ele simplesmente vai fazendo compras com o cartão de crédito dele Uhum, e ele não tem contato com ninguém. Então, assim, ó, a tecnologia está vindo exato. também para ajudar nessa questão da segurança, né? Uhum. Tem o supermercado de Gi que o pagamento não precisa ser no caixa, né? Sim, Eu mesma vou lá, Uhum. passa o cartão e faço meus paga, né, essas produtinhos, compras, passo o exato. cartão, É, então não preciso ter contato com ninguém. Então, acho uhum, que a tecnologia vai ajudar nesse sentido. E as pessoas aos poucos vão se adaptando, as mais velhas, e o novo público que vem aí já vai nascer nisso. Então, ele uhum, já vem com toda uma cultura digital. exato. Muito bem, agradecendo aqui a Jarbas Rosário que está conosco, boa noite. E aqui mais o Jaime Luiz Gislene, boa noite, ótima pauta, como sempre, abraço. Dulce Votres, Cristiane Raquel Krieger também assistindo. Kelly Menegassi também, obrigado e a todos que estão nos acompanhando na nossa live. Bom, o último trabalho de pesquisa que vocês realizaram foi com relação ao home office, né? Essa questão aí Home do office. home office, né? Uhum, Como é que também vocês uhum. foi mais com relação a esse trabalho em casa aí nesse momento, de que forma também que dá para considerar também esse momento de pandemia as pessoas nesse sistema aí, Márcia? Eu acho que Simone tu inicia e depois eu É, Pois não, trabalho. vai lá. esse é um assunto que surgiu da primeira pesquisa, que foi essa que nós comentamos, os dados, né? Aham, Que foi as pessoas, quando a gente questionou sobre o que eles acreditavam que ficaria, né, pós-pandemia, uhum, em terceiro lugar, eles colocaram o home office. uhum, Aí acendeu uma luzinha, né, e nós vamos pesquisar isso. E daí a gente entrou com uma pesquisa, pesquisamos mais de 100 pessoas, somente pessoas que estavam em home office. Então, nós ah, fizemos essa pesquisa em uma semana lá em maio, e o nosso público de pesquisa foi só quem teve essa experiência. uhum, Então, dentro desse universo, 60% das pessoas foi a primeira vez que elas tiveram contato com o home office, né? Isso nós podendo colocar ainda que esse é um sistema de trabalho que existe há mais de 20 anos no Brasil. é, Então ele vinha crescendo, mas de uma forma tímida ainda, e principalmente assim, ele fazia mais sucesso nos grandes centros e uhum, cidades interioranas como as nossas, não tinha, né? Então sim, foi assim, uma coisa que, assim como o isolamento social, o home office ele veio, né, do dia para a noite, sem planejamento nenhum por parte das empresas, e isso acabou de alguma maneira afetando o mundo do trabalho, né? E a cabeça das pessoas que estavam trabalhando em home office. sim, Então a gente identificou assim, fica foi nosso objetivo nessa pesquisa, identificar a percepção das pessoas no uhum, trabalho home office, o que elas achavam, né? E uma das coisas assim mais interessantes é a questão da produtividade, uhum, porque o gestor ele sempre teve muito preconceito com essa questão do funcionário trabalhar em casa, né? Então, até na revista HSM desse mês, eles trazem isso como uma das principais mudanças que vão acontecer. O gestor ele vai ter que ter um foco menor no controle de horas trabalhadas e maior enfoque nos resultados, na produtividade do colaborador. Então, quando se pensava antigamente em home office, o dono da empresa já pensava assim: não vão trabalhar, a produtividade vai pois cair, é, né? E, exato, e o que a gente identificou assim, ó, é que as pessoas que estavam trabalhando, mais de 75% delas, elas consideraram que ou elas fizeram o mesmo trabalho ou produziram mais. Ou uhum, seja, não teve queda de produtividade. Por quê? Aí entra, né, Márcia, uns apontaram como um fator positivo e do outro lado lá negativo.
mas eles falaram que a produtividade deles em casa foi maior, porque lá eles conseguiam se concentrar mais, né? Eles não tinham tanta intervenção de colegas, né? De clientes chegando toda hora. Então, o tempo no trabalho rendia mais em casa, né? Do que aquele que acontecia lá dentro da empresa, né? Como interessante falar também das ferramentas mais utilizadas para esse contato com as empresas, 92% através do WhatsApp, né? Ou seja, o contato com a empresa e com os clientes se deteve mais no WhatsApp, no Google Meet, né? No Zoom e na Skype, né? No Skype. Então, assim, o trabalho remoto, né? Que é o home office, ele veio para quebrar um paradigma de pensamento linear que os líderes tinham, né? Que trabalho é aquele feito dentro da empresa. E achavam que em casa não se trabalhava. E vários apontaram, né, Márcia, que de casa se trabalha muito mais. Agora tem outras questões. E se trabalha muito mais. Trabalha mais porque também você não precisa ter hora. Agora tem aquela hora determinada. Também tem outros pontos, até dentro da própria legislação trabalhista, que questiona esses pontos também. O trabalho em casa, se está à disposição da empresa, ele está cumprindo aquilo lá, ele merece ser remunerado desta forma, ou se ele não está totalmente à disposição da empresa, o sobreaviso também é outra questão que vem sendo também discutida. Então, são questões que nas leis trabalhistas também, com certeza, já geram um certo conflito, esses aspectos, né, a se levar em conta. Tem uma pergunta aqui do ouvinte que é bem pertinente com relação, voltando um pouquinho no autoatendimento. Aqui o Hélio Rorato pergunta o seguinte, mas com autoatendimento, com aumento de autoatendimento nos mercados, por exemplo, não vai aumentar o desemprego também nesse sentido aí, quanto ao desemprego, esses trabalhos desta forma, e não pode também gerar mais desemprego? Sim, e na verdade já tem pesquisas, né, até de 2 a 3 anos atrás, com uma previsão de mais de 50%, né, pessoal, de desempregados em função da tecnologia. Eu sim. acredito, isso eu não tenho pesquisa ainda, mas eu acredito que a gente vai ter um acelerar, assim como foi com vários negócios e vários formatos diferenciados com a própria pandemia. Sim, isso sim, mas com o home office foi possível para as empresas e os funcionários, os colaboradores, eles analisarem como era o trabalho na empresa e como era o trabalho em casa. Por exemplo, para a empresa, o que economizou de, sei lá, energia, a própria questão do espaço, né? Então, assim, qual foi a economia, quais foram os pontos positivos, e para o funcionário, o colaborador, como a Simone acabou de dizer, são vários fatores que eles elencaram para a gente como benefício. Então, também, assim, não era só uma questão, a gente pontuamos lá no início, não era só uma questão de saúde, mas toda uma reestruturação. Sim. Tem várias propostas sobre essa questão do nível de desempregados que a gente, pelo menos os estudos falam que a gente vai ter aí na frente, já tem e vai ter aí na frente em função da tecnologia. Mas me parece que é um caminho sem volta para a tecnologia. Agora tem que se pensar em políticas públicas, tem que se pensar realmente macro como tudo isso vai acontecer. Concordo com o ouvinte, né? A pessoa que está nos assistindo, internauta, isso, concordo com ele. É uma questão bem séria, tem que se pensar assim. E até o próprio trabalho home office também, ele deve gerar nesses pontos, né, afora o autoatendimento nas empresas, esse próprio trabalho em casa, daqui a pouco lá na empresa tem vários funcionários que estão desempenhando uma função semelhante, e quando está trabalhando em casa, um pode fazer tudo isso, né? Então também é uma maneira que pode a tecnologia, como disse a Márcia, acabar gerando esse desemprego, as empresas enxugando mais em função disso também, né? O que dizem que nesse percentual grande de desempregados em função da tecnologia estão muitos trabalhos que têm uma baixa complexidade, né, Zalmir? Operacionais. Então, assim, operacionais, então que podem ser substituídos pela máquina, pela tecnologia. Até é importante colocar, né? Não tem como tapar o sol com uma peneira, né, Márcia? Vai reduzir, e eu acho que vai ser bem, bem drástico, assim, e principalmente funções operacionais.
né? Por isso, acho que a questão, assim, ó, da gente frisar a importância da qualificação do profissional hoje. Então, assim, ó, para os trabalhos mais operacionais, a máquina faz. Então, assim, buscar a qualificação, né, Márcia? Nós viemos de instituições de ensino, então, cada vez mais a questão da educação, de você qualificar, você buscar teu diferencial para conseguir um trabalho, né? E não ficar naquela base, assim, da operação, porque vão ser mínimos, infelizmente. Sim, sim. E como disse o Washington Oliveto, o grande publicitário que até hoje continua na ativa com os seus passados 70 anos, ele disse, sem conhecimento você não ganha nenhuma parada. E isso Sim. é real. Sem conhecimento não tem como. Mas acredito que um dos pontos também bem importantes, Almir, para a gente falar sobre home office, é o que disse a Maria Luísa Trajano, né? Da Magazine Luiza Magalu, ela disse o seguinte, que a cultura organizacional ela precisa ser fortalecida. E no momento que a gente viu aqui na nossa pesquisa que a maioria das empresas não tinha uma periodicidade para encontros básicos como reuniões, fica difícil de você mensurar uma produtividade se você não tem um momento em que você passa esse espírito de equipe, em que você retoma isso, em que você traz o teu povo, mesmo que distantes, né, fisicamente, mas que você tenha essa liga. Então, assim, com essa enfraquecimento, vai depender da empresa, da cultura, né, da sua cultura organizacional, mas se no momento que você começa a enfraquecer isso, Zalmir, isso é um problema muito sério. Então, a gente viu aí, a maioria das empresas, naquele momento, em maio, elas não tinham reuniões periódicas. Então, as pessoas ficavam trabalhando, muitas vezes, trabalhando, né? Sem discutir. Elas... Até para nós concluir, nós estamos aí chegando ao final do nosso tempo, né? Passa Ei, rápido, né? Quando falamos demais, né? tem duas professoras falando, e o A gente tempo voa, gosta. né? Mas é muito bom, quando o papo é interessante, o tempo passa rápido. Só para nós concluir, nós fechar aqui, ó, gostaria de ouvir de vocês até nesse aspecto que a Márcia coloca, que é quanto a estas discussões, as empresas no trabalho, enfim. Quanto tempo nós adiantamos nestes, digamos que 6 meses de pandemia, em quanto tempo nós avançamos em tecnologia, em novas ferramentas aí? Como é que o marketing considera esses pontos e também até que ponto as empresas estavam preparadas para isto e como é que está para considerar até então este avanço rápido, né, que nós não esperávamos, que surgiu e de repente todo mundo teve que enfrentar? Simone? Eu não sei especificar em tempos, né? Eu acho que a gente não tem como precisar assim tantos anos fomos para frente. Mas a Covid-19 ela é considerada um coeficiente de aceleração. E toda a transformação digital que estava prevista para acontecer teve que ser para ontem, né? E o quanto as empresas estavam preparadas, Almir, elas estavam zero preparadas para isso. Porque assim como o país inteiro, em termos de saúde, em termos de tudo, ninguém estava preparado para isso. A gente até brincava com alguns gestores, né? Pega seu plano de negócio que você fez e rasga, e começa outro, porque não vale mais nada. Então, assim, ó, é realmente você ter que remodelar todo o teu negócio do dia para a noite. Então, assim, ó, as empresas não estavam preparadas, o consumidor não estava preparado, o colaborador não estava. Então, é uma coisa assim, ó, que ninguém esperava. A gente vinha alertando muito as empresas sobre várias questões, assim, principalmente do comércio eletrônico, da importância do meio digital. Mas, assim, ó, a gente tem ainda muito gestor conservador e que tem dificuldade de aceitar o novo. Então, assim, ó, apesar de a gente vir falando a questão da transformação digital, tal, ela estava caminhando um pouquinho. Só que veio com tudo. Então, a Covid né, se transformou no coeficiente de aceleração. Sim, muito bem. Concordo. Eu também não tenho como precisar anos, mas eu acredito, Zalmir, assim, olhando pelo menos uns 10 anos.
sabe? Sim. Porque assim, ó, Zalmir, aquilo que... E eu posso falar de um caso que talvez, Simone, assim, eu penso que a Unijuí, por exemplo, onde eu dou aula, eu acredito que eles já vinham nos preparando, não por uma pandemia, mas a gente já vinha trabalhando a questão da transformação digital há mais de ano. Então, não que ficou mais, não que ficou tranquilo, mas ficou mais fácil, porque a Claro. gente já vinha com o Google, a gente já vinha com todas essas, tanto que a nossa volta às aulas foi a educação 4.0, então assim já vinha trabalhando isso. Mas eu acredito que uma das questões bem importantes assim que eu posso pontuar é a transformação digital. Porque assim como a Simone falou, a gente vinha falando de transformação digital, mas as pessoas achavam que transformação digital, as empresas, eram as mídias sociais, Sim. né? E não era isso. Uma transformação digital é toda uma estratégia que tu vai então trazer o quê? Pessoas, tu vai olhar toda a parte do teu financeiro, você vai ter que integrar tudo isso e transformar. Então, eu acredito, como disse a Simone, que boa parte das empresas não estava quase nada preparada. E a gente viu coisas que a gente não via, a gente não ia ver, eu acho, em 10 anos. Né? A gente viu, por exemplo, grandes marcas se juntando. Por quê? Porque nesse momento elas tiveram que realmente, como eu disse, você não faz o teu colaborativo, daqui a pouco tu some junto. A gente viu, por exemplo, Marta Gabriel, que era uma teórica e também uma pessoa que procurava entender o digital, se juntar com Rafael Kiso, que é um cara que sabe como fazer, aplicar aquela tecnologia. Então, a gente viu várias parcerias, né? Vários momentos estratégicos aqui que talvez a gente não veria aí em pelo menos 5 anos. Exato. Então, a transformação digital é algo sério e tem que ficar como tema de casa para todo mundo, porque é um caminho sem volta. Claro. E é importante porque vocês falaram, não tem, a gente não via a hora de chegar o fim, e que ainda não chegou. De junho para cá, cada dia, cada final de mês, a gente já esperava que chegasse 31 de dezembro. Já se falava assim, no ano que vem, sabe? No ano que vem as coisas vão mudar, né? E nada. Nós estamos no final de setembro, chegando, né? Hoje, 22 de setembro, mas ainda não temos previsão das coisas se normalizarem. Aos poucos, claro, vão se amenizando, né? E cada dia os números vão, digamos, de certa forma, diminuindo, né? Mas a situação persiste, continua nessa mesma situação. Pois não, Simone, você queria complementar aí? Não, eu só queria colocar da transformação digital, Márcia. O que o Maurício Benvenuti diz, ele foi um dos sócios fundadores da XP, e ele fala uma coisa bem interessante, que quando a gente fala em transformação digital, todo mundo pensa na máquina, na tecnologia, nas informações, mas o mais importante é quem faz a transformação digital, que são as pessoas. Então, mais do que nunca, apesar de nós falarmos de tecnologia, disso e daquilo, as pessoas vão ser fundamentais dentro da empresa. A capacidade de inovar, de se reinventar, de transformar. Então, assim, falar disso, não estamos falando de máquinas, estamos falando do que é mais importante da empresa. Material humano, né? As pessoas. Material humano, exatamente. Verdade. Verdade. Tá certo. E aí vale, como vocês me colocaram, a empresa precisa se reinventar, precisa também apostar nessas novas tecnologias também, porque já não pode se falar que isso é o futuro, é o presente, né? Não é o futuro a tecnologia, né? É o presente, né? Quem não está se adequando às novas tecnologias acaba ficando para trás, a concorrência vem aí, os novos profissionais estão surgindo, vão fazendo, e os gestores que acabam ficando para trás param no tempo e a sua empresa vai reduzindo, vai diminuindo, mais ou menos esse ponto, né, que dá para considerar também. Né? Tá certo, nós queremos agradecer então a Márcia Almeida, também a Simone Sereta, professoras de marketing, que trabalham esse projeto muito importante, Pense Marketing, né? Um abraço também o Paulo Costa, que está nos acompanhando, boa noite. A Cledine Nazi, esse assunto importante é assim, passa muito rápido, passa rápido mesmo que a gente fala, os assuntos assim passam voando, né? Então nós agradecemos mais uma vez a vocês por participarem conosco nesse bate-papo aqui, foi importante a gente discutir esses temas aí que seguem nesse trabalho de
de pesquisa que são desenvolvidos. Qual é o próximo tema? Dá para abordar? Já dá para adiantar? Qual é o próximo tema que vocês vão pesquisar? O que se vem aí? Dá um spoiler, Márcia. Vamos dar um spoiler. Pode espalhar. Professora Lourdes, que está nos assistindo lá em Caxias, né? A gente vai dar um spoiler, então. Uma das questões fortes que veio, né? Não foi por acaso que a venda de fermento explodiu em abril e maio, né? Então a gente vai pesquisar todos esses hábitos relacionados à gastronomia. Nesse momento todo, né? Muito bem. E já é importante também algumas questões que nós já abordamos aqui também, né? Relacionadas a alimentos, a gastronomia já vem nesta linha aí, né? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, então, professoras Simone Sereta, professora Márcia Almeida, por disponibilizarem o seu tempo nessa noite para estar aqui conosco para falar um pouco sobre esse trabalho importante do Pense Marketing, né? Que o grupo... São quantos professores que trabalham nesse projeto? Três. Vocês duas e a professora Lourdes. Tá bom. Tá certo. Um abraço, valeu, obrigado, boa noite para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, obrigada. Tá, um abraço, tchau. Aí tivemos então este assunto importante que a gente abordou hoje com as professoras aí que trabalhando o assunto marketing hoje. Então, Pense Marketing, esse projeto que é realizado, projeto de pesquisa, né, que é desenvolvido. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite, agradecemos nossos internautas, nossos apoiadores, amigos que estão conosco, também aos canais aí que retransmitem, o portal Rua do Comércio, o Rádio Imigrante, também nossos canais aqui no Facebook e também nos sites Almir Soares Notícias, ainda no aplicativo, tem um aplicativo lá para quem não baixou, pode baixar o aplicativo, né? O aplicativo ZS Web TV, é só baixar lá o aplicativo para você assistir direto lá no seu celular, então, as nossas lives que a gente realiza por aqui. Obrigado, então, mais uma vez a todos que nos acompanharam. Na quinta-feira a gente volta por aqui, vamos falar na quinta-feira sobre tradicionalismo. É claro que a Semana Farroupilha já passou, mas tem muitas atividades que são importantes, realizadas nesse período da Semana Farroupilha. A gente vai abordar, então, na próxima quinta-feira, o trabalho dos professores, as atividades que ocorrem nesse período. Valeu, gente. Grande abraço, boa noite. Até a próxima quinta. Aqui você confere as principais informações em destaque. Apoio. AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto ao Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnella Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiane Representações, representando das massas de biscoito Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidor de Bebidas Limitada, PR 225, quilômetro 457, bairro Jardim, em Juí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Avenida Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar. PR 225, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Popurista da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu celular. Pedidos pelo telefone 99198-8519. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada na Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis. 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte. Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde no bairro Jardim.
mares, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160 0180. Garantia de qualidade. Monique Seider Estética e Bem-Estar. Com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí. Grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior. Atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí. 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brandley. Consultório odontológico. Promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Transportes Rorato. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Telefone 65 99691 8457 ou 65 99258 9092. Fraga Brindes. Brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação. Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Promed, Clínica de Diagnóstico por Imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí.